Vamos lá para o texto sagrado. Quem achou, diga eu achei. Boa. Vamos do verso 11 ao 17 do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João. E assim está escrito: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E o verso 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos a um açougue, nós vamos atrás de algo que é peculiar àquele espaço. Ninguém vai a um açougue atrás de comprar tinta. Quem vai ao açougue vai atrás de comprar carne. Ele quer comprar carne. Ele chega no açougueiro e diz, quanto é o quilo da carne? Ninguém vai ao açougue e diz assim, eu quero 2 litros de tiner, ou eu quero 200 tijolos. O açougueiro vai dizer, eu não tenho isso aqui. Aqui é lugar para você encontrar carne. Da mesma forma, aqueles que vão a um mecânico automotivo, ninguém vai chegar lá dizendo, eu estou com dor de cabeça, o senhor pode me prescrever alguma coisa? Eu estou sentindo umas tonturas. O mecânico vai dizer, até que alguns mecânicos às vezes se aventuram aí em prescrever algumas coisas. Mas, pessoal, eu não posso fazer nada por você, você está sentindo algo no seu corpo e eu sou um especialista de carro. Eu posso dizer no seu carro, se ele está consumindo muito combustível, se está consumindo pouco. Mas se você está com dor de cabeça, se você está sentindo tontura, eu acho que você deve ir até um médico. Lá é que você vai ser tratado especificamente de forma apropriada na sua vida. Da mesma forma, nos vários outros sentidos. Ninguém vai até a um tintureiro atrás de comprar peixe. Ninguém vai a um barco querendo pegar um trem. Todos nós vamos a pessoas e a lugares específicos querendo também achar aquela especificidade. Jesus, aqui nesse texto, no qual estamos lendo, ele está rodeado de pessoas que deveriam ter alguns atributos e não têm. Jesus está rodeado de fariseus, ele está próximo de Jerusalém. Jesus, ele acabou de sair do templo rapidamente, porque o pessoal queria apedrejá-lo. E ele sai de Jerusalém em direção a alguma comunidade. E um grupo de fariseus está ao redor de Jesus, está andando ao redor de Jesus. E esse grupo de fariseus deveria ter como marca principal, porque eram líderes do povo, líderes religiosos. Eles eram líderes daquela nação. Eles estavam encarregados de lhes ensinar a palavra, de lhes ensinar as Escrituras, de lhes ensinar o Antigo Testamento, a lei mosaica, os preceitos da lei sacerdotal. Eles estavam ali para aquilo, para demonstrar à nação de Israel um pastoreio, cuidar daquele povo de forma espiritual, cuidar daquele povo de forma pastoral. Mas não é isso que esses fariseus, que esses líderes estão demonstrando. É a mesma coisa de um açougueiro não vender carne. É a mesma coisa de um peixeiro não ter peixe. É a mesma coisa de uma loja de material de construção não ter cimento. Esses líderes de Israel deveriam estar cheios e permeados de piedade, compaixão, pastoreio, cuidado, mas na verdade eles estão cheios de outras coisas.
Eles estão cheios de desejos pessoais, de desejos carnais. Eles querem ser honrados, eles querem ser cuidados, eles querem se aproveitar do povo. E Jesus está ali com essa turma. Jesus está com essa turma de líderes religiosos que deveriam ter um procedimento e não têm. Que deveriam agir como pastores da nação de Israel e não estão agindo. São verdadeiros aproveitadores, são verdadeiras sanguessugas, são verdadeiros homens guiados pelos desejos de seu ventre. E Jesus está ali andando com essa turma. O que é que traz, pastor, o que é que faz com que o senhor tenha essa conclusão tão forte a respeito desses fariseus? O próprio texto. Um homem chamado F.F. Bruce, quando ele se aproxima desse texto de João 10, ele diz: é impossível interpretar João 10 separado de João 9, porque João 9 é que dá a base para o que está acontecendo em João 10. E o que acontece em João 9? Jesus está saindo de Jerusalém, e ele passa em um determinado lugar, e há um cego de nascença pedindo esmola, pedindo dinheiro. E os discípulos olham aquela situação e perguntam para Jesus: quem foi que pecou? Quem pecou foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Jesus olha e diz: não foi ele quem pecou, nem seus pais. Esse rapaz nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste nele. É para isso que ele nasceu cego. E aí ele faz lodo, ele faz saliva com terra, Jesus, ele faz lodo e ele coloca nos olhos daquele homem e manda aquele homem se lavar. Aquele homem vai, se lava e volta enxergando. Louvado seja Deus! Um cego de nascença agora está enxergando. Isso é João 9. Um cego de nascença, um homem que nunca enxergou, agora está enxergando. Bendito seja o teu nome. Era motivo de festa, de alegria, de contentamento. Mas ali estavam os fariseus. E os fariseus, ao invés de se alegrarem com a cura deste cego, eles começam a interpelar este cego, porque ele havia sido curado no sábado. E no sábado não podia curar. No sábado não podia fazer nada. Era a lei que dizia isso. Uma interpretação errada da lei, diga-se de passagem. Não pode acontecer isso, chama esse cego aqui. E aí eles chamaram o cego, os fariseus. Como é que aconteceu isso? Quem foi que curou você? Não sei. Como assim não sabe? Não sei. Um homem passou por mim, fez lodo, colocou nos meus olhos, falou para me lavar e agora eu estou enxergando. Será que é verdade o que esse menino está dizendo? Não sei, eu conheço a mãe e o pai dele. Chama a mãe e o pai dele aqui. Chamaram a mãe e o pai dele lá. Chega a mãe e o pai do cego, do ex-cego agora. E aí o pessoal pergunta: é seu filho mesmo esse rapaz? Aí o pai e a mãe olham assim e dizem: é meu filho. Mas antes ele era cego, agora ele está enxergando. E os fariseus perguntam: mas quem foi que curou seu filho? Eu não sei. Pergunte para ele, ele é grande. Ele pode responder por ele mesmo. E aí voltam para o cego novamente, para o ex-cego agora. Quem foi que te curou? Ele era pecador, não era pecador? E aí ele responde: se era pecador eu não sei. O que eu sei é que antes eu era cego e agora eu estou vendo. Ao invés da cura deste cego trazer alegria ao coração daqueles líderes da nação de Israel, ao invés da cura deste cego trazer contentamento ao coração daqueles homens, trouxe indignação, trouxe ciúme, trouxe inveja, trouxe uma ação persecutória contra aquele cego e contra a sua família. E aí eles expulsam aquele cego dali. E o cego é expulso. Quando o cego é expulso, ele encontra Jesus novamente. E aí Jesus pergunta: o que foi que aconteceu contigo? Não, a turma lá perguntou quem era, quem não era. Eu não sabia quem era o Senhor. E Jesus se revela para ele: eu sou o Messias. Você acredita em mim? E o cego diz: eu creio no Senhor, eu acredito em ti. Tu és o Salvador, tu mudaste a minha vida, tu mudou o meu ser. E os fariseus ainda estão ali ao redor. E quando os fariseus escutam isso, eles se indignam mais uma vez. Não é possível.
Esse homem continua abençoando os outros. Não pode. Não pode, porque nós somos os detentores da bênção divina. Nós somos os escolhidos para fazer isso. Nós é que podemos fazer essa coisa que esse homem está fazendo. Ele não. Quem é ele para fazer tudo isso? E se indignam novamente. E aí começa o texto que nós acabamos de ler, a partir do capítulo 10, do verso 1, quando Jesus começa a dizer que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus começa a fazer um paralelismo entre o trabalho dele junto àquelas pessoas que careciam da misericórdia e da bondade de seus líderes e não estavam recebendo. Jesus começa a mostrar que ele sim, ele supriria para o povo as suas necessidades de pastoreio. Ele, Jesus, ele supriria para o seu povo as suas necessidades espirituais. Jesus está se remetendo a um texto no Antigo Testamento, descrito por Ezequiel no capítulo 34. Vejamos o que diz Ezequiel 34, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E aí ele começa a dizer, isso é sobre a liderança de Israel. Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Jesus está dizendo, vocês, líderes de Israel, que deveriam sim cuidar do povo de Deus, vocês são esses pastores de Ezequiel 34. Vocês estão se apacentando a si mesmos. Vocês, líderes de Israel, vocês estão comendo a gordura das ovelhas. Vocês estão se vestindo da lã dessas ovelhas. Vocês estão degolando essas ovelhas, mas vocês não estão apacentando essas ovelhas. Vocês não estão fortalecendo a fraca, vocês não estão curando a doente, vocês não estão ligando a quebrada, vocês não estão trazendo a perdida. Não, vocês estão apenas se aproveitando do que essas ovelhas podem dar a vocês. O discurso de Jesus é duro. Jesus está confrontando um sistema religioso, usurpador, aproveitador, sugador que existia naquela época. Esses homens que eles sim deveriam ser os pastores do rebanho de Deus, esses homens estão se banqueteando e apenas tomando proveito do que essas ovelhas podem oferecer a eles. Jesus está indignado com isso, porque na cabeça de Jesus era para esse povo, esses líderes religiosos, estarem cuidando do povo. O que este cego de nascença estava fazendo ali, sem nunca ter sido cuidado por um líder religioso de Israel? O que aqueles pobres estavam ali, sem nunca terem recebido assistência desta liderança religiosa, usurpadora, maligna? O que esse pessoal que está precisando de pastor está ali sem receber de quem deveria realmente dar isso a eles? Essa é a indignação de Cristo. Jesus, quando diz em João
No capítulo 10, verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não está falando do diabo. Muitos interpretam esse texto e dizem, aqui o diabo não veio para matar. Não, Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando dessa liderança religiosa de Israel que está desviada. Que essa liderança religiosa, sim, são os ladrões que não vêm senão para roubar, matar e destruir. Jesus está olhando para essa liderança de Israel, está dizendo, são vocês que deveriam cuidar do povo e vocês não cuidam. Vocês estão apenas se aproveitando deles. Mas tem uma coisa, há uma outra profecia no mesmo livro de Ezequiel, no mesmo capítulo 34, e Jesus se refere a ela também. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele está se referindo a Ezequiel 34:11, que diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-á ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ele está olhando para aquela liderança corrupta e está dizendo, vocês não estão fazendo o papel de vocês, mas eu vou fazer o meu papel. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E eu vou fazer a essas ovelhas aquilo que elas estão precisando. Eu vou pastoreá-las. Eu vou fortalecê-las. Eu vou cuidar delas. Eu vou estar com elas. Eu vou alimentá-las. Eu vou guiá-las. E acima de tudo, eu vou dar a minha vida por elas, disse Jesus, o nosso Senhor. O que Jesus quer aqui para aqueles que o estão ouvindo é que essa turma desligue o coração desses líderes religiosos, gananciosos, que querem apenas se aproveitar das ovelhas e tenham o coração nele e nele apenas. Por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ele não diz, nós somos, não sou eu e meus discípulos. Eu sou o bom pastor. Esse bom pastor da parábola, desta literatura, desta lição de Cristo, é Ele mesmo. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 13, verso 20, ora, o Deus da paz nos tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, diz, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Vocês podem olhar para mim. Essa turma de líderes religiosos que vocês têm aqui, não está cuidando de vocês, mas eu sou o bom pastor. Eu cuido de vocês. Eu vou cuidar da vida de vocês. Eu vou tratar vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou guiar vocês, eu vou cuidar da vida de vocês e eu vou me sacrificar por vocês. Jesus quer trazer ao coração deste povo que estava buscando esse pastoreio, em líderes que estavam apenas querendo a sua própria, o seu próprio prazer, que estava apenas atrás das gorduras e das benéfices que o rebanho poderia lhe fornecer. Jesus está dizendo, não olhe para eles, olhem para mim, eu tenho aquilo que vocês precisam. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
E ele continua no verso 12. Ele agora, além de fazer um paralelo que ele faz do verso 1 ao 10, entre a porta, o pastor e o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, agora ele coloca uma outra pessoa neste mesmo ensino. E esta outra pessoa ele dá o nome de mercenário. Ele diz no verso 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E aí ele afirma novamente no verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus faz um paralelismo entre ele e esses líderes de Israel. Ele diz, eu sou o bom pastor, mas ao lado também existe o mercenário. E eu quero abrir os olhos de vocês para o mercenário. O mercenário tem algumas características que vocês precisam estar atentos. Não há mensagem mais atual do que esta para o cenário atual do evangelicalismo brasileiro e até mesmo mundial, onde homens usurpam de suas prerrogativas pastorais para se aproveitarem do povo, para arrancarem do povo suas gorduras, suas lãs e viverem suas vidas de forma regalada, enquanto muitas vezes o povo está tendo carências básicas. Esses pseudo-líderes, pseudo-pastores estão vivendo vidas de forma luxuosa, enganando, engodando pessoas e engordando a si mesmos. Jesus nessa noite, irmãos queridos e amados, Ele quer vacinar a nossa igreja contra toda e qualquer movimentação mercenária que possa haver ao nosso redor e derredor. Que nós continuemos olhando para o bom pastor que é Cristo, e que não nos deixemos enveredar ou enganar por qualquer tipo de proposta de pessoas que parecem ser pastor, mas na verdade são verdadeiros mercenários. Verdadeiras pessoas que, por não terem coragem de suar para ganhar o pão de cada dia, enveredam pelo ministério sagrado para viverem de forma preguiçosa e das custas dos outros, porque não tem coragem de fazer outra coisa. E a igreja de Cristo precisa estar atenta com relação a isso. A igreja de Cristo precisa estar atenta com relação a essa situação. Jesus, ele apresenta-se como o bom pastor, mas há também o mercenário. E existem diferenças entre o bom pastor e o mercenário. A primeira diferença que nós encontramos no texto é que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele está pronto para entregar a vida dele às ovelhas. Ele está pronto para se entregar em favor dessas ovelhas. Ele está pronto para enfrentar as dificuldades em favor, para defender essas ovelhas. O mercenário não. Essa palavra mercenário é diferente de ladrão, de que Jesus usou anteriormente. Esse mercenário, ele era um funcionário contratado para pastorear as ovelhas. Ele não tem compromisso nenhum. Ele está ali por causa do salário. Ele está ali por causa do dinheiro. Ele não está ali porque tem compromisso com as ovelhas. Ele está ali porque ele está atrás do vil metal. Ele está ali porque ele está atrás do precioso, como diz o Gollum lá no Senhor dos Anéis. Ele está atrás daquilo que tem mais valor. É por isso que ele vai atrás somente de quem tem muito dinheiro, somente de quem tem carro importado, somente de quem mora em condomínio fechado. Ele não vai atrás daquela pessoa lá que mora num bairro mais simples, numa casa mais simples. Não, 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 não. Eu tiro minhas fotos com gente abastada.
Eu apareço com gente que tem carros na garagem, não é só um carro. Eu tenho carros na garagem. E por que você faz isso? Não, porque Deus, Ele está me guiando a isso agora. Eu passei um momento de oração e o Senhor está me guiando nesta direção. Interessante que Deus está guiando o irmão para onde há mais fartura de dinheiro. Porque Deus não está guiando o irmão para onde há mais fartura de pregação do Evangelho, onde há mais fartura, onde há mais falta de pregação do Evangelho, onde há mais falta de igrejas, onde há mais falta de congregações, onde há mais falta de anúncio do Evangelho. Não. Deus está me guiando para cá. Não, mercenário. Ele não está ali por causa da sua alma, Ele está ali por causa do que você tem no seu bolso. Ele não está ali. A mensagem hoje é daquela de doer no tímpano. Aleluia. Posso continuar? Não? Posso? Então vou rasgar tudo, hein? Segura aí. Não é para a saúde das ovelhas? O pastor tem que ter na sua mão um cajado. E esse cajado, ele tem duas pontas. Uma ponta é para trazer a ovelha, que é a ponta curva. E a ponta reta é para quando aparecer o lobo, ó. Tome na testa. E hoje nós estamos mirando na testa do lobo. Amém, irmãos? Na testa do lobo. E ele vai ter que morrer esta noite em nome de Jesus. Esse mercenário vai sair fora daqui em nome de Jesus. Esta igreja é a igreja de Cristo. Esse mercenário é uma pessoa contratada que está fazendo apenas por dinheiro. É um irmão tão santo, maravilhoso. Para de dar para ver. Segura. Passa um tempo sem entregar nada. Pastor, eu estou dividindo o meu dízimo entre aqui e lá. Você está alimentando um mercenário. Você está alimentando um mercenário. Paulo, quando ele chegou ao momento que ele não tinha recursos, e para não ser pesado a igreja, ele foi fazer tendas. Ele foi trabalhar. Ele foi suar. Ele foi vender o trabalho das suas mãos. Paulo tinha mão grossa, mão de trabalhador. Paulo disse, eu não vou ser pesado à igreja, eu vou fazer por onde? Para que eu tenha autoridade quando anunciar o Evangelho. Eu não vou ficar atrás desse povo por causa do vil metal. Eu não sou mercenário. Jesus fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário ele é contratado, ele está ali por causa do dinheiro. Diz aqui o mercenário, versículo 12, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Ele não está nem aí, ele está de olho no que você tem no seu bolso, ele está de olho no que você pode dar para ele, ele está de olho no que você pode oferecer para ele. Jesus não. Jesus está dando a vida pelas ovelhas. Próxima diferença entre o bom pastor e o mercenário. Jesus diz no verso 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Era comum naquela época o pastor conhecer as ovelhas que tinha e conhecê-las pelo nome. Pelo nome. As ovelhas estão entrando na porta do aprisco e ele está dizendo, passou Arieusto, passa Arieusto, uma ovelhona grande, meu Deus, passa, vai-te embora. Aí está vindo outra ovelha, vai passando. Ele vai chamando pelo nome, ele conhece pelo nome. O mercenário não está nem aí, ele não quer saber qual é o nome de ninguém, ele não quer envolvimento. Quando Jesus está dizendo, eu conheço as ovelhas e eu sou conhecido delas. É lindo isso. Eu já vi isso no nosso Nordeste, não com ovelha, não, com outro bicho. Com boi, com bode. O camarada chega lá perto do curral e faz, opa, boi. Daqui a pouco, meu irmão, Bruno, daqui a pouco sai boi de todo lado, de dentro daqueles negócios saindo. Vocês já viram isso? Eu já vi isso aí. Já viu, Jackson? Boi, lá vem os bois. E ele está ali sentadinho. Lá vem todo mundo. Por quê? Porque conhecem a voz dele.
Vai eu no outro dia falar, vou ficar igual um besta lá, falando, não aparece boi nenhum, nem um bezerro para dizer que é esse doido que está gritando lá na frente. Não! Quando alguém que é conhecido delas levanta a voz e fala, quem está nos chamando é o nosso pastor, quem está chamando a gente é quem cuida de nós, vamos todo mundo para lá. E vem aquela turma toda, ele não apenas conhece, mas ele também é conhecido delas. É interessante quando a palavra ela vem de Deus, pregada dos púlpitos da igreja, a igreja sabe quando é Deus falando e quando não é. A igreja sabe quando é o homem falando e quando é Deus falando. A igreja sabe, entra diferente no ouvido. Quando entra de um jeito, a igreja diz, opa, é Deus, é Deus, é Deus. Mas está batendo, meu Deus, está batendo. Mas é o Senhor, é o Senhor. Ai, Jesus, ai, Jesus amado. Mas quando não é, carro, levanta a tua mão, vai descer um carro, aí agora um Porsche, vai estar descendo, segura essa chave aí, irmão. Aí quem é a ovelha diz, isso não é Deus não, isso não é Deus não, não é Deus não, que Porsche, que nada, que coisa fiada, eu vou me embora lá para fora, eu vou começar a lanchar lá no José, eu quero lá saber disso, e já começa e já vai embora para lá, porque a igreja sabe quando é Deus que está falando. A ovelha conhece a voz do seu pastor. O mercenário, ele não está nem aí. Ele não tem compromisso. As ovelhas não são dele. Tanto é que quando aparece o lobo, diz o verso 12, quando ele vê vir o lobo, não é quando o lobo ataca, não. O mercenário vai fora, vai embora, quando ele vê vir o lobo, quando o lobo está vindo de longe. Não precisa nem o lobo atacar as ovelhas. Este trapaceiro, olha, irmãos, Deus me ajude. Este covarde, ele foge ao vir o lobo. Não é nem esperando o lobo chegar lá para dar umas dentadas no ovelha e ele, rapaz, eu tentei, mas não consegui. Não. Quando ele vê vir o lobo, ele vai embora, porque ele não tem compromisso com as ovelhas. Ele não quer tratar de problema de ovelha. Eu não tenho tempo para tratar de problema de ovelha. Que história é essa? Não, eu quero só me aproveitar das ovelhas. Pastor, eu queria ter um tempo com o senhor assim, eu estou com um problema, meu casamento está não sei o que. Não, irmão, eu não tenho tempo para isso aí não, irmão. Olha, você tem que dar um jeito nisso aí, é você mesmo, é você e Deus, te vira. É você e Deus. Aí ainda diz assim, é a tua fé que tem que dar jeito nesse negócio. Ele não quer saber do seu problema. O mercenário quer saber do salário dele no final. Ele não se envolve com você, ele não chora com você, ele não passa com você pelo problema, ele não enfrenta o problema com você. Não, ele quer o bolso cheio. É só isso que ele quer. Quando ele vê vir o lobo, ele foge. E diz o texto sagrado aqui no verso 12, ele quando vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. A gente vê um monte de crente que às vezes vai numas dessas igrejas que aparecem, igrejas frutos de divisão, igrejas que são formadas com crentes já convertidos. Nós não temos nada contra quem quer abrir igreja, abra a igreja, pregue o evangelho, pessoas novas indo lá, mas é completamente errado uma pessoa abrir igrejas com membros de outra igreja. Com membros de outra igreja. Abrindo igreja com membros de outra igreja. Meu irmão, isso não é de Deus, isso não é moral, isso não é ético, isso não é espiritual. Isso você está usurpando algo. Quer abrir igreja, meu filho? Pregue o evangelho e cuide das vidas e tire os carrapichos. Mas não, tem alguma turma aí que gosta de abrir igrejas com crentes já feitos de outra igreja. E tem uns crentes, louvado seja Deus, umas ovelhinhas que vai atrás desse mercenário. Conte o tempo, meses, anos, daqui a pouco, estoura tudo. O mercenário foge, vai embora e as ovelhas ficam tudo assim, ó, para onde eu vou agora? Eu volto para a minha antiga igreja com a minha cara no chão?
humilhado, arrebentado. O que é que eu faço da minha vida agora? Esse é o futuro de quem se envereda atrás de mercenários. Porque o mercenário ele tem a voz muito macia, irmãos. O pastor não, o pastor é duro. O bom pastor não, o bom pastor ele tem a mão grossa. O rosto dele não é aquele rosto macio, é um rosto machucado do frio da noite. Ele tem as mãos calejadas, ele tem os pés machucados. A voz dele talvez não seja a mais macia. Ele de vez em quando tem que dar umas pancadinhas na ovelha, dizendo, volte para cá, volte para o caminho. Porque a ovelha é meia míope, ela não enxerga muito bem as coisas não. Então o bom pastor tem que estar dizendo, venha para cá, para onde você está indo, venha para cá. E de vez em quando uma pancadinha dessa tem que ser mais forte. O mercenário não, aqui você fica legal. Aqui você vai ser o que você quiser. O que é que você quer ser aqui? Não, eu quero ser o cantor. Vai ser o cantor. Não, mas não tem que passar assim por uns 2 anos de... Não, aqui, canta agora já, começa a cantar aí. Mas eu só sei cantar Raul Seixas. Não tem problema não. Põe Jesus no meio e vai dar certo. Né? Não, mas eu não estou com a vida tão regular assim, eu não estou... Não, Deus vai te libertar. Mas eu fumo ainda, não tem problema não. Vai lá. Não esquece do dízimo no final, tá? O dízimo, fica aí o dízimo, a oferta, tá bom? Mas não tem problema nenhum não. Você era o que lá? Não, lá eu não era nada. Lá para eu ser diácono não era uma luta, não. Aqui você vai ser pastor. Aqui você vai ser pastor. Pregue aí para eu ver. É Jesus lá e Moisés junto com Noé, aquela coisa toda. Que pregação maravilhosa. Você vai ser ordenado, joelha aí agora. Está vendo, lá na minha igreja, o pastor Francisco não deixava eu ser nada. Aquele conselho não deixava eu passar de jeito nenhum. Aqui eu sou ordenado, aqui eu sou pastor. Ah, meu filho, pastor de carbureto, que dorme crente e acorda ordenado, não sabe nada, nunca foi arranhado, nunca apanhou, nunca lavou um banheiro. Você já quer sentar na janelinha, meu filho? Não, senhor, você está indo atrás do mercenário, porque mercenário talvez tu sejas também. Talvez tu sejas igual ao líder que está te convidando, porque aquele que está atrás do bom pastor está aqui para servir a igreja de Cristo, para a glória do seu nome. Esse bom pastor aqui não tem compromisso com as ovelhas. Quando ele vê o lobo vindo, ele sai fora. O bom pastor não, o mercenário. O bom pastor não. Ele conhece as ovelhas e é conhecido delas. E por último, esse bom pastor, ele diz, eu tenho essas ovelhas que eu tenho aqui, mas eu tenho outro aprisco. Eu vou atrás desse outro aprisco. Que outro aprisco é esse? São os gentios, somos nós. Jesus estava cuidando dos judeus e ele disse, mas eu tenho outro aprisco. Eu tenho ovelhas em outro lugar, que eu tenho que ir atrás dessas ovelhas também. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque o Senhor olhou para esse outro aprisco e foi atrás de nós, gentios, homens indignos, mulheres indignas, mas que têm o nome escrito no livro da vida e fomos comprados pelo sangue bendito do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja Deus. Este mercenário não. Ele não tem compromisso, e no verso 13 diz, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Essa palavra de Jesus, dizendo, eu sou o bom pastor, é uma defesa e um ataque contra esses líderes religiosos de sua época. E trazendo para nós hoje, é uma defesa da igreja, contra mercenários e aproveitadores que usam da fé para viver de forma regalada nos dias de hoje. Que parecem até ter jeito de santos. É interessante que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 18 e 19, Paulo diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando,
Mas essa turma é inimiga da cruz de Cristo. Até chora. O Senhor. Mentiroso. Mercenário. Cabra sem jeito. E eu vou parar com os adjetivos por aqui. Toma jeito na tua vida. Vá descarregar um caminhão de cimento. Tem vergonha. Uma enxada é boa para ti. Para de querer viver às custas da igreja, das ovelhas. Para de querer viver às custas da santa igreja de Cristo. Paulo diz, esse pessoal até chorando, mas são inimigos da cruz de Cristo. E ele termina, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos amados, igreja de Cristo Jesus, o Senhor está dizendo, eu sou o bom pastor, mas tenham cuidado que também tem o mercenário. Tem o mercenário, ele também está por aí. Ele também está se passando por pastor, mas não é pastor, mas parece pastor. E ele está por aí também, tentando engodar alguns, com a sua voz mansa, com a sua voz suave, com a sua aparência de espiritualidade. Mas na verdade o que está dentro deles é apenas divisão e contenda. Não é para o reino de Deus, é para o seu próprio reino. Não é para o crescimento do Evangelho, é para o crescimento de seus nomes. Não é para o engrandecimento do reino de Deus, mas é para o engrandecimento do seu reino, dos seus projetos, dos seus propósitos, da sua vontade e da sua vontade apenas. Mas esta igreja aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, não ouvirá propostas de mercenários, propostas de falsos líderes, propostas de falsos pastores, porque esta igreja segue o sumo pastor, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esta igreja conhece a voz de Deus. Esta igreja conhece a voz do seu pastor. Esta igreja segue o pastor que deu a vida por elas. E que um dia estaremos todos juntos naquele lugar, preparado por este bom pastor, para todos aqueles que são ovelhas e que são lavados e salvos pelo seu sangue e que estão ali em seu nome. Cadê o melodia? Pode vir para cá? Nós vamos terminar com mais um cântico. Jesus estava indignado com esses líderes religiosos. Jesus os chama de ladrões. Jesus os chama de mercenários. E nós aqui, como mensageiros de Deus e fiéis nesse púlpito ao Senhor, nós não poderíamos pegar leve com essa turma também essa noite. E nós precisamos sim vacinar a igreja de Cristo e doutriná-la, para que ela não seja enganada nem engodada por propostas de pseudos pastores que querem apenas aproveitar-se do seu povo. Vamos seguir a Cristo, vamos seguir a Cristo, vamos seguir a Cristo. Amém, queridos? Podemos levantar e cantar ao Senhor esse último cântico? Porque Ele é o bom pastor, é Jesus. Olhe para Ele. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Foi o Senhor. Tu tens
tem sido tão, tão bom pra mim. Adore a Ele. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ao teu amor, Senhor, do amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra Destrói, me encontrar. Senhor, destrói essa noite. Destrói toda mentira, todo engano. Destrói, Senhor, em nome de Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra mim. Você pode erguer as suas mãos e declarar junto conosco. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pode continuar no teclado aí, Roberto, por favor. Feche seus olhos, meu irmão. Em nome de Jesus, todo intento satânico e diabólico contra a igreja de Cristo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo trabalho contra a igreja de Cristo, tudo que é feito contra a igreja de Cristo,
Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo sentimento de divisão, todo trabalho de contenda. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós, Senhor, na autoridade que há no Teu nome, nós repreendemos todo trabalho de mercenários, de ladrões, de usurpadores, de enganadores, de aproveitadores. Diabo dos infernos, saia em nome de Jesus. Não há lugar para você nessa igreja. Saia em nome de Jesus. Esta igreja é a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Senhor, aqui há pastores que trabalham pelo Teu nome. Nós estamos aqui prontos, Senhor, para colocar esses lobos para correr. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrame do Teu Espírito, Senhor, e proteja o Teu povo, proteja a Tua igreja, proteja a Tua noiva, proteja, Senhor, os Teus escolhidos, os Teus eleitos. Feche os ouvidos, Senhor, do Teu povo para toda e qualquer proposta que pode parecer de Deus, mas não é. Protege, Senhor, e fecha o ouvido e o coração do Teu povo para todo e qualquer convite que pode parecer de Deus, mas não é. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, protege a Tua igreja, Senhor. Protege o Teu povo, Senhor. No nome bendito de Jesus. E aqueles que são ovelhas do bom pastor dizem amém. Coloque as mãos, queridos. Receba uma bênção. Igreja do Senhor. A Bíblia diz que antes nós não éramos o povo de Deus, mas hoje somos propriedade exclusiva do bom pastor, pelos séculos dos séculos. Por isso, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, o amor de Deus, o nosso Pai, o grande pastor, e as consolações do Espírito Santo, o Supremo Pastor, sejam com os irmãos que estão aqui em casa, espalhados por toda a terra, agora e para sempre. Glória a Deus.